Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos começar então o estudo da nossa escola dominical, fazer uma breve oração aí, preparando a gente para esse momento e depois a gente começa o nosso estudo. Senhor Deus Santo Poderoso, obrigado, Senhor, por ter nos tirado, Senhor, nos livrado dos nossos próprios pensamentos, Senhor, das nossas vontades da carne, Senhor, e desejos mundanos, e nos trazido, Senhor, para a sua casa, para ouvir a sua santa palavra, aprendermos de Ti, Senhor, e sermos por ela salvos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor tem separado, Senhor, desde a criação do mundo, para que nós nos desviemos, Senhor, das coisas cotidianas, do dia a dia, que nos voltemos a Ti, Senhor, para adorá-lo, Senhor, para contemplar, Senhor, a beleza e a santidade e também para sermos instruídos por Ti, Senhor, para que sejamos mais fiéis a Ti, Senhor. Te peço, Senhor, que apesar, Senhor, das minhas deficiências, Senhor, e dos meus pecados, que a Sua palavra possa ser exposta, Senhor, de forma correta, Senhor, e que a iluminação, Senhor, do Seu Santo Espírito, que será estudada hoje, Senhor, possa se fazer presente, Senhor, e sentido ao nosso meio, Senhor, que a minha mente seja iluminada, Senhor, a expor, Senhor, esses conceitos da Sua palavra e que nós possamos ser iluminados também para entender, Senhor, e sabermos colocar ele em prática na nossa vida, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente tem começado esses estudos aí na nossa confissão de fé, estamos no capítulo 1 aí há um tempo, nós estamos vendo algumas sessões, e já no último domingo, antes do carnaval, a gente começou a estudar a sessão 6, que contém muitos conceitos importantes para que a gente possa entender a palavra de Deus, a teologia da confissão, a teologia da nossa igreja. E a gente viu na aula passada que o centro dessa sessão 6, que o Davi já vai colocar aí, que daqui a pouco a gente lê para facilitar, é a suficiência das Escrituras e como na Escritura está contido todas as coisas necessárias para a glória de Deus e para a salvação, a fé e a vida do homem. E a gente viu brevemente o que significa a suficiência das Escrituras, o que significa esse conceito, como ele deve ser trabalhado, e a gente viu que tem duas questões muito importantes para que a gente possa lidar corretamente com a suficiência da Escritura, que era a forma de interpretação da Escritura, para que a gente pudesse extrair dela todas as verdades de forma mais profunda, que a gente possa aplicar ela em toda a nossa vida, para que ela seja realmente suficiente. E essa forma de interpretação é a questão de que a gente não só está vinculado ao que está expressamente declarado na Escritura, mas também o que pode ser lógica e claramente deduzido dela. E, paralelamente a isso, o reconhecimento dos teólogos de Westminster de que, para que a gente pudesse verdadeiramente entender a palavra, a gente precisa da íntima iluminação do Espírito Santo para que ele nos oriente, nos guie na palavra dele. Então, a gente viu isso de forma mais ampla na última aula, e eu queria tratar de forma mais específica desses dois pontos, que eu acho que eles mereciam um pouco de atenção. Primeiro, para que a gente possa ver na própria palavra que esse foi o método de interpretação, a forma de lidar com a palavra, tanto de Jesus como dos apóstolos, da gente ter uma noção mais clara da importância, da necessidade desse conceito, e que a gente possa também meditar na necessidade que a gente tem do Espírito nos guiar na palavra. E eu já vou começar pelo final, para a gente já passar por toda a aula pensando em aonde eu gostaria de chegar com esse estudo e o motivo de eu ter separado ele dessa forma, porque a palavra ela é a revelação de Deus aos homens.
como a gente tem aprendido todos esses dias. Então, sempre que a gente fala de aprender, de lidar, de interpretar a palavra de Deus, a gente vai ter sempre o elemento humano, que somos nós, e o elemento divino, que é Deus, a própria palavra que é dada. Então, para que a gente possa interpretar corretamente a Bíblia, a gente vai ter que ter tanto um aspecto humano, que é o lado da razão, o lado do estudo, para a gente poder conseguir extrair essas coisas que são lógicas e claramente colocadas na palavra, e a gente vai precisar também do elemento divino, que é a iluminação do Espírito Santo, para que a gente tenha a capacidade de usar a nossa razão de forma correta, coerente com os atributos da palavra, com os atributos de Deus, para que essas coisas andem paralelas, elas andem juntas e a gente consiga chegar a um conhecimento de Deus no nosso nível, para a nossa vida, um conhecimento, de certa forma, entre aspas, humano, mas que seja um conhecimento que espelhe, que revele os atributos divinos que Deus tem e que Ele coloca em sua palavra. Só assim, uma breve observação, apesar que quando a gente fala em razão, eu estou colocando aqui entre aspas como um elemento humano, mas a gente sabe que o nosso intelecto ele também vem da imagem que nós recebemos de Deus na criação. Então ele não deixa de ser também um atributo divino que nos é comunicado. Então ele não é um aspecto puramente humano. A nossa razão ele é um atributo comunicável de Deus que nós recebemos com a imagem de Deus. Então, eu queria primeiro ler o conceito desse lógica e claramente deduzido. O que seria esse... Não, desculpa, primeiro eu vou pedir para alguém ler toda a sessão para a gente poder situar isso de novo e a gente vai começar, acho que assim fica melhor. Ali, o 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, como eu já falei, essa sessão ela fala da suficiência das Escrituras e como a gente vai tirar esses ensinos abrangentes da Bíblia que podem ser aplicados em qualquer época, em qualquer tempo, em toda a nossa vida, a partir desses princípios de interpretação. Então, o autor Ryan McGraw, que escreveu o livro Todo o Conselho de Deus, é um livro bem fininho, ótimo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, puder ler esse livro, eu recomendo muito. Ele é um ator muito bom, escreveu muitas coisas sensacionais, assim, aprendi muito com ele, e esse livro ele é bem simples, bem didático e é muito interessante. E ele coloca esse lógica e claramente deduzido da Escritura da seguinte forma: a gente vai extrair através do princípio do lógica e claramente deduzido doutrinas e preceitos que estão verdadeiramente contidos na Escritura e de acordo com a vontade de seu autor divino, ainda que não sejam encontrados ou estabelecidos na superfície do texto, e devem ser legitimamente inferidos de uma ou mais passagens da Escritura. Então, isso é basicamente o conceito do princípio. Qual é a ideia? A gente não pode, de forma arbitrária, tirar coisas ou distorcer o texto para chegar a determinada conclusão pré-concebida. A ideia não é essa. A gente precisa, através da iluminação do Espírito, como a gente vai ver, a gente tentar, do todo da Escritura, tentar entender a mente de Deus, a forma que Deus se revela na Escritura como um todo, para que a gente possa tirar implicações que são lógicas e claras da Escritura, não violentar o texto para chegar a determinada conclusão que já não esteja lá. Mas é você pegar
e como se fosse uma cebola, você vai descascando o texto, se aprofundando para que verdades que já estavam ali todo o tempo, mas que não estavam evidentes a uma primeira leitura ou uma aplicação direta daquele texto, naquele contexto onde ele está sendo aplicado, para que essas verdades venham à superfície e que a gente possa entendê-las e aplicá-las na nossa vida. Então, a gente precisa entender que há uma forma legítima de aplicar esse princípio e há uma forma arbitrária. E como a gente vai ver um pouco mais para frente, isso tem bastante a ver com a nossa disposição em fazer a vontade de Deus e a nossa disposição em se submeter a Deus através do ensino da Escritura e do ensino dele. E a primeira coisa que eu queria... o primeiro texto que eu queria ler com vocês é que a gente possa ver como Jesus lidou com as Escrituras e como os apóstolos lidavam com as Escrituras. E, assim, são textos realmente infindáveis. Eu separei aqui por escolhas, recorrência nos escritos dos teólogos que falam sobre isso. Se alguém tiver alguma preferência por outro texto, perdão. Depois eu tentei pegar um texto que Jesus trabalha esse princípio, dois textos que os apóstolos Pedro e Paulo, não por assim, estava até vendo aqui, não foi uma coisa muito planejada, mas Paulo diz que ele foi com o ministério dos gentios e Pedro com os judeus, então a gente pega aqui e representa de forma bastante ampla o ensino dos apóstolos. E aí depois a gente vai pegar um texto para a gente tentar fazer isso aqui agora, para a gente exercitar essa disciplina. Então o primeiro texto que eu queria ler com os irmãos é Mateus 22, 31. Na verdade, a gente pode até ler um pouco antes. Esse texto de Jesus falando da ressurreição, no debate com os saduceus, ele é digamos, o texto clássico, em que geralmente se reporta ao justificar esse princípio. Vou pedir para alguém ler desde o 23 até o 33, e aí a gente trabalha em cima disso. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que o Deus nos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então esse texto é muito interessante, porque Jesus ele pega aquela passagem da sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés, e ele faz uma aplicação, ele tira uma verdade do texto que, se a gente parar para ler lá no Êxodo, o texto da sarça ardente, não é exatamente sobre isso que a Escritura estava falando naquele momento, mas ele esperava que os crentes
conseguissem extrair verdades além do que estava acontecendo. E ele dá aqui 2 motivos, e um vai ser principalmente, ele fala, vocês erram por quê? Porque vocês não conhecem o poder de Deus. E o que mais nos interessa aqui é a questão porque vocês não conhecem o quê? A verdade das Escrituras. E isso é interessante, eu queria ver aqui com os irmãos um contexto um pouco mais amplo desse texto, e não só desse texto, mas da Escritura, porque aparentemente a gente pode achar que o quê? Isso é uma inferência não tão clara que Jesus fez porque ele é Deus, porque ele era inspirado, porque ele conhecia todas as coisas, mas que isso não tem como ser lógica e claramente deduzido dessa passagem. Mas a ideia não é essa. E primeiro eu queria apresentar um ponto que alguns teólogos chamavam a atenção, que era o seguinte: os saduceus não conheciam Jesus como inspirado, e mesmo assim eles foram calados pelo argumento dele. Então esse argumento não pode depender simplesmente da inspiração e da autoridade que Jesus tinha como Deus para falar da palavra, porque mesmo os adversários que não reconheciam essa autoridade, esse caráter nele, eles foram devidamente convencidos pela palavra. E outro detalhe que eu queria também já levantar para que os irmãos tivessem em conta é: existem diversos outros textos da Escritura que falam de forma muito mais clara da ressurreição dos mortos. Mas provavelmente por esse debate ser com os saduceus, eles tinham uma particularidade que para eles a verdadeira palavra inspirada era só o Pentateuco. Então Jesus decidiu refutar eles dentro dos próprios termos da teologia deles, não usando outros profetas como Isaías, que fala de forma bem clara, e outros textos da Escritura. Ele tentou trabalhar dentro do que eles entendiam para que não houvesse dúvida do que ele estava falando. Então, e outra coisa muito importante aqui para que a gente entenda que essa inferência era uma inferência lógica e razoável, isso está claramente na Escritura, porque toda a Escritura, a começar do Pentateuco, todo o Antigo Testamento, como o Novo Testamento também, ele fala de como Deus redime os homens e como ele salva os homens. Ele fala o tempo todo da alma e do corpo do homem. Então, para os judeus, era uma coisa normal, era um pressuposto básico que eles tinham, que quando Deus declarava salvar alguém, ele não estava falando só da alma, ele estava falando da alma e do corpo, porque era um conceito de certa forma estranho, isso era um conceito grego. Outras culturas tinham essa questão da separação do que era físico do que era espiritual. Para os judeus não, o corpo, o homem, ele é um só no seu corpo e na sua alma. Então qual foi a inferência básica que Jesus faz aqui? Primeiro Deus falou o quê? Que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se ele não era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que ele falou? Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Mas aí é o que a gente poderia pensar: não, tudo bem, a gente sabe que a nossa alma vai viver para sempre. Mas essa não era a questão que estava. Qual era o que Jesus estava inferindo ali, e ele queria que esses homens entendessem? Que como houve a separação do corpo da alma, que é o que a gente entende como morte, a teologia cristã é a separação da alma do corpo. E a gente entende como ressurreição o dia que o nosso corpo vai novamente se unir com a nossa alma. Então o que Jesus queria que esses homens entendessem e inferissem era o seguinte: se a alma desses homens estão vivos, eles estão esperando o momento da redenção final, onde novamente eles vão ter corpo. Não fazia sentido dentro da cultura judaica que a alma ficasse eternamente separada do corpo, então não existiria propriamente a ressurreição. Então o que Jesus estava dizendo ali e estava trabalhando com esses homens: se a alma ainda está viva, ela está viva com esse propósito, eles estão esperando esse momento onde a redenção vai se completar. Deus não redimiu Abraão, Isaac e Jacó pela metade. A obra, como Jesus diz, como Paulo diz em outro momento no Evangelho, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de terminar. Então a obra não ficou pela metade. Então isso não era uma simples inferência arbitrária que Jesus puxou do seu conhecimento para além do que estava revelado na Escritura. Ele estava trabalhando diversos contextos e
princípios da teologia judaica para que ele pudesse tirar uma aplicação prática que não era exatamente aquele intento na história que estava sendo contada, naquele texto que estava sendo lido e utilizado. E esse também foi a forma com que os apóstolos lidavam com o texto da Escritura. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos é Atos 22 a 31. Não, desculpa. Atos 2, 22 a 31. Pode ler, Lucas, por favor? Alguns israelitas atendem estas palavras. Jesus o Nazareno estava aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele e vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando com mãos de Deus, ao qual porém Deus ressuscitou dentro dos milhões da morte, porquanto não era possível prosseguir retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim que é sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha luz suprema. Além disto, também a minha própria carne me pousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e cheguei-me a alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do Gabriel que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que os seus descendentes se assentariam no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A gente vê que esse texto ele é bem explícito nesse sentido, que é diferente de Jesus nesse primeiro texto que a gente analisou. Pedro ele deixa bem claro quais foram os pressupostos, quais foram as verdades teológicas que ele usou para interpretar o texto do Salmo 16 para trazer isso a Jesus. Ele lê um trecho do Salmo e ele fala: irmãos, eu vou falar aqui de forma bem clara com vocês. Todo mundo sabe que Davi morreu. Então a primeira inferência lógica que ele fez, esse salmo, em sua inteireza, ele não pode estar falando de Davi, porque senão a palavra tinha falhado. Davi morreu e o corpo dele está lá até hoje, ou seja, ele viu corrupção. Isso até é uma coisa aqui interessante. Não vou resistir aqui a abrir um parêntese bem rápido, que esse texto, inclusive, quem for estudar depois os credos, esse texto ele dá essa interpretação bem clara, que quando fala do não ver corrupção, isso tem muita discussão ali no credo apostólico, na questão de Jesus desceu ao Hades, como foi isso, e a ideia da corrupção é isso. Você morre, você é enterrado, o seu corpo se desfaz. Então, quando fala que o seu santo não verá corrupção, o que Jesus não foi retido pela morte tempo suficiente para a carne dele se desfazer e ele provar a corrupção da carne. Ele, em 3 dias, ele ressurgiu ainda com o corpo preservado do jeito que estava em vida. Essa é a ideia. E ele fala isso de claramente. Ele fala: irmãos, eu vou falar que Davi morreu e o túmulo dele permanece até hoje. Então não era dele mesmo que ele estava falando. Mas aí ele fala que Davi era profeta, então ele estava estabelecendo um princípio, e ele fala mais: sabedor de que Deus havia lhe prometido um herdeiro que se entrasse no trono. Então, Pedro ele vai pegar o primeiro pressuposto, isso não pode ser Davi. E depois ele fala: mas lembra que tem a questão da aliança? Foi prometido. Esse salmo está dentro desse contexto todo das Escrituras, e dentre elas a profecia que foi falada, que foi dada diretamente por Deus a Davi, de que ele teria um herdeiro no trono para sempre. Então,
Jesus é esse herdeiro, foi ele que não viu corrupção. Então esse salmo está falando dele. Ele era o filho de Davi que vai se sentar no trono para sempre porque ele não viu corrupção. Então a gente vê que quem leu o salmo vai ver que isso não é uma coisa que estava ali explicitamente colocada naquele contexto. Mas Pedro se utiliza do pressuposto de que a palavra é uma unidade, de que verdades estabelecidas em outros lugares da Escritura poderiam ser utilizadas para tirar uma inferência desse texto que não era aquele que estava sendo claramente trabalhado naquele sentido imediato, naquela conversa, naquele cântico, no caso dos Salmos. E a mesma coisa fez Paulo, num texto que também é bem conhecido de todos nós, em 1 Coríntios, capítulo 9. Versos de 8 a 10. Se eu leio. Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, Paulo ele vai trabalhando essa questão do direito que os ministros têm de viver da pregação do Evangelho. Ele vai trabalhar isso todo o texto, ele trabalha isso. Isso é uma coisa muito interessante também nesse capítulo, que se a gente analisar ele de forma mais ampla, a gente vai ver que Paulo faz um argumento duplo. Ele trabalha tanto esse conceito dentro da palavra de Deus, como ele trabalha esse conceito, o que a gente chama a luz da natureza, que como a gente já aprendeu quando o pastor estava ensinando sobre a primeira sessão da confissão, que a revelação natural ela também é revelação de Deus, e se as duas forem devidamente interpretadas, elas vão estar em comunhão, porque o Deus é o único revelador e ele simplesmente diferiu na forma com que ele ia nos passar essa verdade. Mas o conteúdo, apesar de um ser mais específico, mais profundo e trazer detalhes, até por causa do momento histórico, porque a revelação geral ela vem antes da queda, a revelação especial vem depois, mas que elas estão em plena comunhão, em plena harmonia e andam de forma paralela. Então, Paulo ele vai trabalhar primeiro esse conceito dentro dessa questão à luz da natureza. Ele fala, quem é que vai à guerra? E ele vai trabalhando isso de determinada forma, mas ele fala, mas isso não é só uma inferência do que é comum, do que é normal, do que é feito. Isso também está escrito na lei de Deus, porque a lei diz o quê? Que proibia aqueles homens que usavam os animais para lavrar o campo de impedir que eles se alimentassem enquanto eles estavam lavrando aquele campo. E isso também é interessante, que se a gente pegar lá o texto de Deuteronômio, ele vem de alguns capítulos antes traçando uma série de leis de caráter humanitário. Ele fala de guerra, ele fala de como lidar com diversas coisas, até que ele trata também de como os homens deveriam lidar com os animais e com as coisas em volta. Por exemplo, fala que se você estiver numa guerra e você sitiar uma cidade, você não poderia derrubar todas as árvores, para que não houvesse um prejuízo muito grande àquele local, aquele ecossistema, que pudesse ter o alimento, todas de diversas leis de caráter humanitário e de forma com que os homens lidam com os outros homens, com diversas situações de forma piedosa. E dentro disso vem essa referência de que não se poderia impedir o animal de se alimentar enquanto ele estava fazendo aquele trabalho no campo. E o que Paulo faz com essa verdade? Ele fala, será que era só com boi que Deus estava preocupado? E isso é uma questão interessante, porque isso é trabalhado até em outras áreas do conhecimento humano, que é o que a gente chama de
quem pode o mais pode o menos, é um argumento de autoridade. Se isso se aplica a determinado caso que é, digamos, menos importante ou menos amplo, isso vai ter que se aplicar da mesma forma em outro campo, porque o princípio é o mesmo. Então, qual é o argumento de Paulo aqui? Se mesmo um animal que não tem a imagem de Deus, que não tem o mesmo tratamento, a mesma dignidade da criação diante de Deus, ele não pode trabalhar com fome, por que os homens deveriam trabalhar com fome? Mais do que isso, porque os ministros do Evangelho deveriam trabalhar com fome, porque eles não teriam o direito de colher o fruto do trabalho deles. Então ele pega um texto que fala de uma outra coisa completamente diferente, num contexto bem específico, e ele, por inferência lógica, ele tira dessa verdade que Deus estava ciente de que isso não se aplicava simplesmente ao animal. Por quê? Porque aquele que lavra, ele deve lavrar na esperança de que ele vai participar. E todo mundo, e depois ele vai levar isso para uma nova referência que ele faz. Se a gente traz até a vocês os bens espirituais, por que a gente não pode colher disso também bens materiais? O trabalho não é unicamente o trabalho de material, de criação de riqueza material. A pregação do Evangelho é a maior riqueza que existe. E eles, ao pregar o Evangelho, eles tinham também o direito de ser sustentado pelos trabalhos que eles faziam. E isso é um princípio de extrema importância para a organização da igreja. Eu não quero nem começar a falar disso, senão eu vou acabar me estendendo, assim, porque é realmente triste quando a gente vê pessoas que se dedicam ao Evangelho passando necessidade, passando dificuldade, não tendo como prover a sua família dos bens necessários à vida. Isso é uma tristeza, uma lástima, isso é consequências terríveis para a igreja. Mas vamos adiante. Então, assim, a gente viu que tanto Jesus como os discípulos, eles fizeram uso desse princípio. Eles retiraram da palavra de Deus conceitos e verdades que não estavam ali na superfície do texto, mas usando pressupostos teológicos, usando a teologia sistemática, como a gente chama. Esse princípio, ele é colocado ali na confissão, ele é basicamente isso: a justificação, o estabelecimento da teologia sistemática como a gente conhece. Porque a gente, quando vai tratar de um tema específico, o que a teologia ela se preocupa? Porque a gente vê que a Bíblia ela é contada de forma basicamente em história. A gente tem algumas epístolas que são mais doutrinárias, onde os apóstolos vão trabalhando determinadas doutrinas, mas em sua grande maioria, se pode dizer assim, Deus se revelou ali com base contando a história da humanidade, como essas coisas foram acontecendo. Então, em diversas histórias, questões diferentes são, quer dizer, a mesma questão, elas são lidadas de forma diferente. Por exemplo, a questão da necessidade de você pagar por um trabalho feito, o direito que o trabalhador tem de receber pelo trabalho dele. A gente vê no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, diversas coisas falam: você não vai reter o salário do jornaleiro até o outro dia, porque ele pode precisar daquilo naquele dia. Você não vai atar a boca do boi. Em diversos momentos, em diversas histórias, esse princípio, essa verdade da palavra de Deus, que quem trabalha é credor do salário de para quem ele exerceu esse trabalho, ele é tratado de várias formas. Então, o que a teologia sistemática faz? Ele vai juntar todos esses preceitos, todas as formas de lidar com essa mesma verdade nos diferentes contextos, para estabelecer uma doutrina genérica para que a gente tenha como aplicar essa verdade no nosso contexto hoje. E isso é muito importante porque, sem esse princípio do lógico claramente deduzido, a gente não ia conseguir trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, os princípios e os preceitos morais que a palavra colocava, porque ela estava numa cultura completamente diferente.
Se a gente ficar completamente apegado só ao que está ali expresso, ia ser muito difícil a gente conseguir fazer as aplicações necessárias para a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Por isso que no início do estudo eu falei que para a suficiência da Escritura, para a verdadeira suficiência, a gente precisava fazer o uso correto desse princípio para que a gente conseguisse fazer todo o processo que geralmente se faz numa pregação. Você pega primeiro o texto, você entende aquele contexto, você vai naquela ideia histórica, você desmembra aquela cultura na que ele estava inserido, você estuda quem escreveu, para quem ele escreveu, qual era a audiência imediata, qual era a cultura que aquela história, que aquele texto estava inserido. Você entende o que aquele texto queria dizer para aquela audiência original e depois o que você faz? Se esse é o princípio, essa é a verdade que estava sendo passada, como eu trago ela para a minha vida hoje? Sem essas inferências lógicas, nós não seríamos capazes de fazer isso. E a nossa vida cristã ia ficar por demais solta. E não só isso, como a gente vai ver em breve. Mas o último texto que eu queria ver com os irmãos a respeito disso é Lucas 24, do verso 19 ao verso 27, que a gente vai ver que não só Jesus e os apóstolos trabalhavam com o texto da Escritura dessa forma, mas mais do que isso, Jesus demonstra que ele esperava, que ele tinha uma expectativa de que os crentes também pudessem fazer o mesmo por si próprios, como esse texto vai deixar claro. Se alguém que encontrar aí puder ler. Eles lhe perguntaram, quais, e explicaram que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a Escritura expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, 27. Tá bom. E esse texto ele também é bem interessante, é bem claro nesse sentido, porque se a gente pegar aqui basicamente o que aconteceu foi, a gente acreditava que Jesus era o Cristo, mas só que ele morreu. E ele não restaurou o reino de Israel. Todas as coisas que os profetas diziam que ia acontecer, não aconteceram. Então, assim, eu acho que não era. A gente até acreditou, achou que era, mas assim, né? Diversas coisas que os profetas disseram não aconteceram na vida dele. Então, ele não deve ser o Cristo. Até, sim, a gente até ficou um pouco na dúvida aqui, porque disseram que ele vive, que ele não está mais morto, mas assim, a gente não entendeu, porque diversas coisas que o Cristo deveria cumprir nas Escrituras não foi cumprido. E qual foi a repreensão de Jesus que ele falou? Qual foi a conclusão de Jesus por eles terem ficado nessa dúvida? Vocês são nécios e vocês não souberam interpretar a Escritura. Da mesma forma que havia diversas profecias dizendo que o Cristo ia restaurar o reino, ia levar a casa de Israel, ia restaurar, ia trazer glória, ia trazer diversas coisas. Vocês esqueceram também de Isaías, que dizia que ele é o servo sofredor? Vocês esqueceram dos outros textos? Então a lição de Jesus é clara: vocês precisam trabalhar dentro da cabeça de vocês a teologia sistemática. É dito uma verdade aqui,
que o Cristo ia restaurar a casa de Israel, ia restaurar a igreja, ia trazer glória, ia trazer diversas coisas, mas também aqui diz que ele ia ser o servo sofredor, que ele ia ser entregue ao matadouro, que ele calado ia entrar perante seus tosqueadores. Então, assim, vocês precisam harmonizar esses conceitos. Se tudo, aí volta o que a gente comentou também em outras aulas aqui, que é a questão dos pressupostos que a gente precisa chegar à palavra de Deus pelos atributos divinos dela. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, e Ele disse uma coisa e depois Ele disse outra, elas não estão se contradizendo, por mais que a gente, na nossa ignorância, entenda, pareça que elas estão se contradizendo. Então, qual é o nosso trabalho como estudantes da Escritura? A gente precisa buscar harmonizar essas verdades de forma coerente, para que a gente preserve a inerrância das Escrituras e todos os atributos de Deus que são comunicados à palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma obra de Deus. Acredito que dentro disso que você falou, evidentemente tem um estudo e tem a lógica bíblica, né, de você compreender as coisas e trazer mais clareza, mas eu acho que o ponto central disso, como você falou, mas é o que a gente tem estudado, é a questão da inerrância das Escrituras e a questão também de ser um texto único, né? Passa de geração em geração, às vezes com uma forma de escrita diferente, um conta historicamente, outro poeticamente, mas não deixa de ser um texto único, porque assim, se não fosse assim, como a gente já conversou outras vezes, não teria como você ter uma segurança de trazer um texto lá do Antigo Testamento para aplicar ele depois de 500, 600 anos. Acho que isso é o que faz até nos trazer a olhar essas coisas com mais sabedoria. É um texto unificado e que doutrinas do passado, por mais que não sejam claramente deduzidas, elas são aplicadas de formas, digamos assim, diferentes no futuro, no sentido do futuro bíblico, né? Que é uma teologia única que está exposta de diferentes maneiras, ora citando certas teologias mais assim, claramente, ora mais obscuramente. Porque são contextos diferentes, você acaba precisando aplicar aquilo de forma um pouco diferente, mas a verdade por trás, o princípio, a essência moral daquele princípio precisa ser preservado para que a aplicação seja feita de forma correta. Então, a gente já tendo visto que essa é a forma correta de lidar com as Escrituras, eu queria fazer uma espécie de um exercício aqui, uma teste que a gente fizesse junto, a extração de princípios que estão ali um pouco submersos num determinado texto, para que a gente vá exercitando essa habilidade, essa capacidade de trazer o texto talvez da parte mais antiga da Escritura em questões extremamente atuais para a nossa vida hoje. Então eu vou pedir que os irmãos abram Gênesis 2, que a gente vai ler os versos de 18 a 24. Às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então,
o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. É até aqui. Então a gente está vendo aqui o relato, que são a criação do homem, ele é colocado ali de duas formas. Primeiro, ela tem uma versão um pouco mais breve ali, mais focada na criação do mundo, do cosmos como um todo, e aqui agora nesse texto Deus trabalha um pouco mais especificamente a criação do homem e a criação da mulher. E esse texto é muito interessante porque ele tem uma estrutura que deixa bem claro a intenção que está ali no texto, ainda que isso não esteja dito com todas as letras. Então, por isso que eu achei esse texto interessante para a gente trabalhar essa questão da inferência. Olha como o texto começa, com Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. E ele não só diz que o homem não deve ficar só, mas ele conclui o quê? Então, eu lhe darei uma auxiliadora que seja idônea. Então, a primeira coisa que a gente vê ali, o que está claro no texto? Que não é bom que o homem esteja só, isso é dito de forma expressa, e que Deus vai dar uma auxiliadora ao homem que ele seja idôneo. Qual é a primeira inferência que a gente pode fazer? Existem tipos de auxílio que não são idôneos. Existe o auxílio que é idôneo e o auxílio que não é idôneo. Existe o tipo de auxílio que foi o que Deus quis, entendeu, pretendeu dar ao homem e o deu, e um auxílio que poderia até ser uma forma de auxílio, mas que ele não era idôneo, que ele não era correto. Tinha essas duas formas, porque senão não precisava Deus dizer, só se qualquer auxílio fosse idôneo, era só ele falar, eu darei um auxílio. Pronto, não. Mas não era simplesmente um auxílio. E por que ele fala isso? Os irmãos estudaram no retiro, não vi todos os vídeos, mas estudaram sobre o mandato cultural. Então vocês sabem que Deus deu todos os recursos da terra para que o homem dominasse e usasse eles para que ele desenvolvesse a vida dele aqui na terra. Então, todos esses recursos. Então, por exemplo, Deus vai falar aqui logo depois dos animais que ele entregou à autoridade do homem. E isso não deixava de ser um auxílio. Mas ele não era idôneo, pelo menos não para o fim a que se desejava esse auxílio que Deus iria criar a mulher mais à frente. Então, o que Deus faz? Ele faz, tá vendo isso aqui, ele já pensou, não é bom que o homem fique só. Então, eu vou primeiro deixar que ele perceba que ele está sozinho. E que os outros elementos da criação que ele já conhece, que já estão lá, não são suficientes para preencher essa solidão, esse desejo por uma relação social que Deus já tinha colocado no coração do homem. Então ele vai, tá vendo aqui, você nomeia, passa por toda a criação e você vê qual era a intenção de Deus, que Adão olhasse para todo o resto da criação e chegasse à conclusão, não tem nada como eu aqui, nada disso vai me preencher, nada disso vai me ser o auxílio que eu preciso para viver a vida de forma com que Deus queria que ele vivesse a vida dele. E logo depois ele conhece todos os animais, ele dá os nomes, e aí Deus faz cair o sono. O que ele faz? Ele tira a costela. Então, qual é a outra ideia que está implícita ali? Que para esse auxílio ser idôneo, ele tinha que ser da mesma estrutura, da mesma substância que um homem.
Mas ao mesmo tempo que ele era da mesma substância, ele não era exatamente igual, porque o auxílio ele é o quê? Ele é complementar. Ele precisava de características que ele ainda não tinha para que essas duas, esse auxílio fosse completo, porque o auxílio é o quê? Não é só para fazer e para ajudá-lo nas tarefas que ele já conseguia fazer, mas esse auxílio ia trazer, ia ampliar a capacidade dele para que ele fizesse coisas que ele não tinha capacidade de fazer sozinho. E se esse auxílio ele viesse não só da mesma substância, mas exatamente igual como ele não seria capaz de dar essa complementariedade, de levar o homem a um novo patamar, a fazer obras que ele não poderia fazer sozinho. E eu acho que os irmãos já entenderam onde eu quero chegar com essa aplicação lógica do texto. E hoje, assim, a gente vê no nosso mundo moderno diversas violações desse texto de forma clara. A gente vê pessoas que não querem ter filhos, mas sentem a solidão, a necessidade de completude na vida. O que eles fazem? Eles têm um animal, um cachorro como filho. Esse não vai ser um auxílio idôneo, esse não vai completar o homem. Ele teve a oportunidade de olhar a toda a criação e falar: os animais são muito bons, são criados por Deus, são úteis para diversas coisas, mas eles não vão preencher a minha necessidade emocional por intimidade. E depois a gente vai vendo de como a lei é revelada posteriormente. Não é à toa que depois lá mais para frente na lei, o que Moisés vai falar? Mulher não se junte, homem não se junte com animal, mulher não se junte com animal, porque é abominação. Por que é abominação? Porque não foi para isso que ela foi criada. Essa já era uma verdade que estava clara nesse texto, que pela pecaminosidade do homem, Deus precisou reforçar e colocar de forma mais clara. Mas a verdade é que uma interpretação correta da Escritura, isso já era para ser entendido daqui. Então, não, meus irmãos, me desculpem quem faz isso. Você que trata o seu cachorro como uma criança, como um filho, ele nunca vai suprir a sua necessidade emocional de se relacionar com outro ser humano, de ser pai, porque ele não tem a mesma substância que você. Da mesma forma, e o texto continua o quê? O próprio texto já faz uma inferência lógica da verdade que ele estava colocando, porque por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher e serão eles sua carne. Por quê? Porque Deus criou eles para isso. Ele não simplesmente criou a mulher ao auxílio idôneo. Qual era a ideia? A ideia era essa. O próprio texto já faz uma aplicação clara que a gente vai tirando outras implicações claras. Então, na aula que a gente estava falando da autoridade da Escritura, eu até comentei sobre como a gente lida com esses pressupostos, de o que é verdade, o que não é, qual é a autoridade única, e a gente comentou do cidadão que dizia que precisava atualizar as Escrituras, porque tinham 2 ou 3 textos assim que não foram atualizados, sabe, uma filigramazinha ali que ficou perdida ali no cantinho, que dizia que o homossexualismo é pecado. Não são 2 ou 3 textos, é toda a teologia da Escritura como um todo. E o relato da criação deixa óbvio isso. Você não precisava de nenhum outro texto se você interpretar com olhos de ver, com vontade de obedecer a Deus. Esse texto já era suficiente, não precisava de mais nada. Não precisava das diversas outras condenações explícitas que a gente tem. Então não são 2 ou 3 textos que faltou, não, é tudo. É toda a Escritura em harmonia, ela está o tempo todo direcionando que o homem foi criado para um determinado propósito. E se ele não cumprir e viver de acordo com esse propósito, ele está andando na contramão, em rebeldia a Deus, e ele vai ser punido por isso. A gente não precisa de nominar diversas coisas especificamente. Isso é um princípio claro que está em toda a Escritura. Você precisa viver sobre a autoridade de Deus e para cumprir o propósito que ele determinou. Se você não cumprir esse propósito, você está em pecado, você está errado. E se a tua forma de viver não permite que esse propósito se cumpra, é óbvio que isso é pecado. A gente precisa aprender a lidar com a Escritura dessa forma. E isso
nos traz a outra questão que é objeto do nosso estudo de hoje, que é a iluminação do Espírito Santo. Pelo seguinte, não basta uma razão bem afiada para que a gente possa fazer esse tipo de inferência. A gente precisa dessa iluminação do Espírito Santo para que a gente consiga entender essas verdades, porque o que a gente já aprendeu, a gente aprende também a ver isso em toda a Escritura, que depois da queda o homem ficou direcionado ao pecado e que a gente tem uma grande rebeldia contra Deus e uma vontade de fugir de Deus e das verdades dele, porque a gente percebe que a gente está sendo condenado, que a gente vai ser repreendido por essas verdades. Não é à toa também que isso, voltando ao tema, a gente vê lá que essa inferência, a primeira coisa que Adão e Eva fazem depois que eles pecam, quando Deus aparece, é o quê? É fugir dele. Como eu posso dizer, Obrigado. É um instinto básico que a gente tem. Se você sente que você fez alguma coisa errada e alguma autoridade vai chegar e vai te punir pelo aquele erro, você faz, você corre. E isso é a tônica da nossa vida toda. A gente, no nosso estado natural, a gente tenta de todas as formas fugir da condenação de Deus, da condenação explícita na palavra de Deus sobre os nossos pecados. Então, se a gente não tiver a nossa mente modificada pela obra do Espírito Santo, para que a gente se aproxime de Deus, não mais vendo Ele como o nosso juiz e como o nosso condenador, mas como o nosso Salvador amoroso, que agora a gente precisa dar uma resposta em gratidão a Ele, de voltar a esse propósito que a gente tinha se perdido, a gente não vai conseguir extrair da Escritura nenhuma verdade útil para a nossa vida. E isso vai gerar não só a nossa incapacidade, como diz a seção 6, de que esse conhecimento para a glória de Deus e para a fé, a vida do homem, para a salvação, a gente vai começar a distorcer a Escritura de diversas formas. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que isso não é uma questão exclusiva dos incrédulos, a gente vai ver isso de forma mais específica. Então, o que acontece? A iluminação, eu gostaria de traçar um paralelo aqui que eu acho que facilitaria bastante a gente entender isso de forma mais clara, que eu não sei se eu posso dizer propriamente uma consequência, ou essa questão do ordo salutis, o que vem primeiro, eu realmente não queria entrar, porque é uma coisa que gera muito debate, que não seria interessante, até porque eu também não me preparei, eu nem saberia se eu quisesse também, para ser bem sincero. Pelo menos no momento eu não estaria preparado para falar sobre isso. Mas é que ele anda de mão dadas com o nosso arrependimento na regeneração. Então, o que acontece? O que a gente aprendeu quando a gente estava falando sobre a questão da autoridade da Escritura e de como a gente reconhece a autoridade da Escritura? O Espírito Santo testemunha internamente no nosso coração de que a palavra é a verdade de Deus. Então, quando a gente se arrepende, o que é o arrependimento? A gente se virar, sair de um estado de rebelião e de fuga de Deus, para a gente se voltar para Deus em arrependimento, buscando perdão pelos nossos pecados. Então a gente reconhece os nossos erros, a gente reconhece a nossa condição de pecado, a nossa condição de condenação e diversas coisas. Então, quando vem esse arrependimento e que a gente é regenerado, que a gente é modificado nessa obra interna do Espírito Santo, o que acontece no nível, digamos, intelectual? Os nossos pressupostos de como a gente vê toda a vida, eles são, entre aspas, instantaneamente modificados. A palavra de Deus, que até aquele momento não significava nada para você, ele se torna uma coisa de extrema importância. Você vê, é comum, e pelo menos comigo foi assim, logo no início da conversão a gente passa horas lendo a Escritura, a gente lê, a gente tem uma sede, por quê? Porque aquela coisa que até então era completamente irrelevante, acredito que muitos de nós, eu pelo menos, que era objeto de deboche, de repente
passa a ser o seu guia, o seu grande amor, é que você tem essa mudança de pressuposto, e isso vai gerando uma mudança de como você vê toda a vida. Então você vai esse primeiro momento onde Deus regenera, Ele muda a forma de você vê a sua condição, você vê. Isso vai gerar dentro de nós a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente precisa se submeter ao governo de Deus, que a gente precisa buscar a Deus, não só para a nossa salvação, mas para guiar a nossa vida em todas as coisas. Então, ele tem esse aspecto inicial da conversão, da mudança de pressupostos, como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga a palavra de Deus, qual vai ser a autoridade que vai guiar as nossas atitudes, que vai guiar os nossos pensamentos, aquele pressuposto básico que vai servir como guia para tudo que a gente vai considerar como verdade ou não, como a gente viu na questão da aula de autoridade, como se trabalhar essa questão do pressuposto, só que ele não para aí. Da mesma forma que o arrependimento, a gente não se arrepende uma única vez no momento da nossa conversão e acabou. A gente vai crescendo em arrependimento dia após dia, conforme a gente vai conhecendo melhor a palavra de Deus, a gente vai sendo ensinado, a gente vê que coisas que a gente não entendia como pecado até um tempo atrás, a gente passa a perceber que aquilo é pecado e a gente se arrepende e a gente vai deixando isso, e conforme a gente vai deixando um pecado e vai caminhando, a gente vai abrindo espaço para que a gente descubra que outras práticas nossas são pecados, a gente vai crescendo, e da mesma forma que a gente vai se arrependendo, a iluminação ela vai sempre paralela ali ao arrependimento, na mesma coisa. Cada vez você vai criando, e isso é muito interessante, que um vai gerando ao outro. Conforme a gente vai buscando fazer a vontade de Deus, a iluminação nos faz ter conhecimento do pecado, a gente se arrepende, no que a gente se arrepende, a gente se esforça para conhecer mais a Escritura e a gente vai sendo mais iluminado. Isso é uma questão muito interessante que eu queria que os irmãos abrissem no texto de João, capítulo 7, verso 17. Alguém poderia ler, por favor? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Esse texto ele é super interessante. A primeira vez que eu vi um pastor expondo em cima disso, assim, foi uma coisa que me impactou muito. Por quê? Porque a nossa capacidade de reconhecer que a doutrina é de Deus, ela é diretamente e proporcionalmente, como eu posso dizer, impactada pela nossa vontade de fazer a vontade de Deus. Então, conforme a gente busca fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus vai nos sendo revelada. Ao contrário do quando a gente endurece o coração e a gente não tem essa vontade de fazer a vontade de Deus, a gente acaba não reconhecendo que certas coisas são da vontade de Deus, porque a nossa própria disposição não nos permite. E isso é uma coisa que não acontece só com os incrédulos. Isso aconteceu diversas vezes na minha vida, eu me arrisco a dizer que quem aqui nunca teve uma doutrina que você demorou a entender, que você teve dificuldade de aceitar aquilo como verdade de Deus, simplesmente porque aquilo tocava em algum pecado, em alguma área da sua vida que você não queria abandonar e você não aceitava. Você não aceitava. Eu vejo, por exemplo, para mim, no início eu já tinha algumas questões doutrinárias, mas eu percebo claramente hoje que a última milha que eu precisava andar para entender a doutrina do dia do Senhor era porque eu não queria passar um dia inteiro sem fazer nada para mim. Eu não queria dedicar o meu dia ao Senhor. Eu queria usar meu dia para fazer as coisas para mim. Eu venho ao culto, depois chego em casa, pronto, acabou. Eu vou seguir a minha vida e vou fazer o que eu faço todos os outros dias da semana. Por quê? Um dia inteiro? Não, um dia inteiro é muito. Não. Ele te deu 6. Ele é o Criador de todas as coisas.
Ele é o soberano de tudo, Ele te deu tudo que você tem. Ele deu 6 para você e pediu 1. E como é com isso acontece diversas e diversas vezes. Muitas vezes a gente não consegue receber uma doutrina como sendo a verdade de Deus simplesmente porque a gente não quer largar o pecado que aquela doutrina nos diz que a gente precisa largar. E isso vai, como eu posso dizer, borrando o nosso entendimento da Escritura. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar constantemente fazendo uso diligente dos meios de graça, oração, o estudo da palavra, ouvindo a pregação, frequentando os cultos, buscando orientação de pessoas mais experientes, lendo os crentes do presente e do passado, para que a gente veja que a gente consiga ir nos convencendo de que essa é a vontade de Deus e que a gente precisa fazer. Então, sempre que a gente comete algum erro teológico, que todos cometeremos de uma forma ou de outra, ou a gente está falhando em como a gente usa a nossa razão, ou a gente está tendo uma falha de piedade, quando na verdade são os dois. A gente simplesmente está distorcendo um determinado texto porque a gente precisa justificar uma determinada prática que a gente tem, que a gente não quer abandonar, não quer entender ela como pecaminosa. Então, por isso que essa iluminação do Espírito é tão importante, essa questão da gente olhar para a Escritura com uma postura de humildade, com uma vontade de realmente entender o que está sendo colocado ali, e não da gente justificar determinadas práticas que nós temos, porque como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 11 a 14, se alguém também puder abrir aí, a gente já leu. O homem carnal, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Então a gente precisa que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para essas coisas, mas não só que ele abra o entendimento, mas a gente precisa também constantemente nos abrir a essa ação do Espírito Santo, nos colocar numa posição de verdadeira humildade, vontade de obediência, para que a gente, como a Escritura diz em outras passagens também, que a gente não resista ao Espírito de Deus quando ele está no ministério dele de ensino. 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta o quanto conhecimento humano a gente tenha, quão afiado a gente tem as regras de hermenêutica e exegese, se a gente não se colocar num estado de submissão diante de Deus, com vontade verdadeira de submeter o nosso coração à vontade de Deus, isso vai ser sempre um entrave, porque é como eu comentei a questão da analogia do arrependimento. O nosso coração é mudado, mas ele não é mudado totalmente de uma hora para outra. A gente só vai experimentar a conversão completa do nosso coração na glória, quando Cristo voltar e terminar de uma vez por todas as obras que ele começou na gente. Então, para a gente conseguir avançar nessa obra dia a dia, a gente tem esse aspecto de trabalho, de diligência, de fazer uso dos meios que Deus nos colocou, para que a gente possa realmente ir mortificando a nossa carne, como posso dizer, submetendo cada área da nossa vida, do nosso pensamento a Deus. E a gente não consegue fazer isso de forma completa de uma hora para outra. Demora anos e anos de maturidade para que a gente vá
paulatinamente crescendo e aprendendo. Então faz parte desse processo esse elemento divino, que ele inicialmente ele é uma obra exclusiva de Deus. Quando ele nos chama com um chamamento eficaz, ele muda o nosso coração, mas depois, como Pedro vai dizer, a gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente precisa estar sempre sondando nosso coração, mortificando a nossa carne, para que a gente, quando vai estudar a Escritura, a gente vá com essa motivação de realmente aprender e não de nos justificar na Escritura, porque isso, até determinado ponto, isso vai acabar pode nos desviar de forma tão grande da verdade de Deus, até que a gente apostate da fé e saia da comunhão com Cristo. Então, isso é realmente uma coisa bem importante. Era isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação que gostaria de fazer? Não? Ninguém? Eu acho que